Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou a Thaís Emanuele e está no ar o Ohana Podcast, um podcast que acolhe você e sua família. No episódio de hoje vamos falar sobre a regulamentação da psicopedagogia e intervenções psicopedagógicas efetivas para crianças com transtorno do espectro autista. E para apresentar a nossa convidada de hoje, eu tive que fazer uma colinha extensa, porque o currículo dela é bem grande, como vocês vão poder observar. A Jossandra Barbosa é graduada em História, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, trabalha com docência superior, faz mestrado em educação, é autora de 2 livros, Empreendedorismo na Psicopedagogia, As Aventuras de Zé Gordão e As Dificuldades de Aprendizagem. Professora de pós-graduação, supervisora de estágios na clínica Sinapses, professora de diversos cursos na área de psicopedagogia e neuropsicopedagogia, mentora e criadora da comunidade Atuar Empresária, fundadora do Instituto de Educação Superior Sinapses, polo das faculdades Multivix, Agis e Catedral, proprietária da Papelaria e Gráfica Educativa, é presidente do Sindicato Nacional dos Psicopedagogos do Brasil, organizadora do CONG-TEA Brasil, Congresso de Autismo realizado anualmente em Teresina, proprietária da Clínica Sinapse, uma clínica escola que oferece gratuitamente atendimento psicopedagógico e neuropsicopedagógico e terapia ABA. É uma mulher negra, mãe de 3 filhos, divorciada, avó de 3 netos, dentre eles do Lucas, de 5 anos, que é autista nível 1 de suporte. Ufa! Eu falei para vocês que era extenso. Jossandra, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Ela está em Brasília porque vai acontecer uma audiência pública agora aqui no dia 5 de junho, né, no Senado. E eu queria que você se apresentasse, nos dissesse como é que você está hoje, contasse um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo. Ansiosa, né? A gente gosta de dizer que este é um momento histórico para a gente. A gente tem 10 anos de luta como profissional lutando pela categoria, né? E é a primeira vez que a psicopedagogia tem esse momento de debate. Claro, houve outras audiências, mas nunca com a proporção, com a importância, porque a gente vai discutir aqui que não tem só um projeto de lei. Tá. Né? E a gente vai discutir que, na verdade, a gente tem um antagonismo. A gente tem pessoas que defendem de um lado e pessoas que defendem do outro. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, estou bem empolgada, né, feliz, porque a gente ter essa oportunidade de vir, de representar a categoria é muito importante. Claro. Né? E a gente ter vez, ter voz, dizer aquilo que a gente precisa falar, porque a gente defende que, a gente quer regulamentação, mas não qualquer regulamentação. A gente quer uma regulamentação de verdade. Que faça acontecer, né? Não adianta só uma lei no papel para comemorar, soltamos foguetes e aí amanhã? Cadê o profissional nas clínicas? Cadê o profissional sendo atendido pelos planos de saúde? Cadê as famílias tendo realmente o suporte desses profissionais? Cadê dentro das escolas? Né? Então, não adianta só regulamentar. A gente tem que ter efetivamente uma lei, mas a gente se preocupa no pós. As pessoas se preocupam, vamos regulamentar. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser, de fato, que vá justificar essa batalha toda de vocês para que, depois de regulamentado, as pessoas possam ter a profissão, de fato, nas escolas. Eu trabalho mesmo numa escola que tem quase 4.000 alunos e não tem psicopedagogo. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando de quase 30 anos de luta. 30 anos de uma categoria nasce o sonho, aí daqui a pouco começa a andar, e aí morre, e aí a categoria se sente frustrada, porque é um projeto que caminha, daqui a pouco está no Senado, está na Câmara, conversa, articula politicamente, divulga, chega, aí não acontece nada. Então, é uma categoria que já provou para a sociedade que tem eficácia, que tem comprovação científica, que tem necessidade. Né? Concordo plenamente. Então, por que não regulamentar? Inclusive, até hoje, nessa nossa conversa aqui, eu não sabia que não era regulamentado, porque na minha cabeça
é assim, eu falei, como assim não é regulamentado, gente? A psicopedagogia é muito importante, principalmente no tratamento de crianças com autismo. E como assim não é regulamentado? Não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa audiência que vai acontecer, se você é contra, se você é a favor, que vai acontecer agora no dia 5, você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Vamos Polêmica. Como presidente do sindicato, eu estou aqui representando o Sindicato dos Psicopedagogos. E o sindicato é contra o projeto 1675, que é o projeto que vai ser apresentado na audiência. Então, nós do sindicato somos o contraponto, nós somos a oposição. A oposição do projeto, tá? Mas vamos entender por quê. Bem, eu disse que a psicopedagogia tem quase 30 anos nessa luta. Eu cheguei na psicopedagogia tem uns 12 anos mais ou menos. Eu cheguei, a luta já existiam instituições lutando por isso, pessoas lutando por isso, mas a psicopedagogia foi mudando com os anos, né? E a gente teve um projeto de lei que, de certa forma, ele chegou até a ser aprovado. Olha que coisa, né? Passou em tudo. Ele passou na Câmara dos Deputados, no Senado, passou em tudo. E no final não foi para frente. E aí foi arquivado no final de 2022. Em 2023, lá pela volta de abril, surgiu esse projeto que é o 1675, que vai ser amanhã discutido. E aí esse projeto, ele nasceu com alguns problemas. Ele tem vários, mas tem um que é muito importante a gente discutir. É o fato do projeto, ele só vê a regulamentação da profissão na área da educação. E aí o sindicato é veementemente contrário a essa visão que a psicopedagogia é só educação. Por mais que fala que está na interface, por mais que fala, a gente sabe que lei é lei. Sim. É o que está dito, é o que está escrito. Por mais que as pessoas digam que não, que fica na interpretação, não é. Se o projeto fala que o profissional é aquele que trabalha numa instituição de ensino, então é o que a lei vai regulamentar. E o que eu faço com os profissionais que estão nas clínicas, nos hospitais, nas empresas, nas assistências? Eu tenho um profissional que está no CRAS, nos CAPs. É isso que eu ia te perguntar, porque surge uma dúvida que veio na minha cabeça. Qual é a diferença, né, do psicopedagogo que atua na escola e do psicopedagogo clínico? O clínico que você está falando, que você defende aí, que seja regulamentado para todas as áreas, não só para a educação. Exato. Que você explicasse para mim essa diferença. Isso. E aí, só para concluir, nós defendemos um outro projeto que surgiu porque nós lutamos muito para que esse projeto 1675, era o que a gente tinha. Então, o mais óbvio, a gente fez correr atrás de mudança. Claro. Então, nós fomos em busca dos senadores, inclusive o senador Mourão, que é o senador que fez o projeto, do senador Everton, que é o relator do projeto, para buscar emendas, mudanças, porque ele tem vários outros problemas. Ele tem problema na atuação, ele tem problema na formação. É um projeto muito ruim para a categoria. Legal regulamentar, mas não adianta regulamentar com um projeto ruim. Então, o sindicato não conseguiu. E aí, a gente escutou isso, que a gente poderia buscar na Câmara dos Deputados mudança desse projeto. Só que quando nós chegamos na Câmara, os próprios deputados que a gente visitou fizeram perguntas tipo, e se a gente pôr emendas e ele voltar para o Senado e essas emendas não derem nada? Se vocês passarem anos nesse projeto tentando mudança e esse projeto não andar? Bem, então o sindicato, nós encontramos uma deputada, a deputada Daiane, ela é do União no Ceará. Ela fez uma proposta, disse que tal se a gente juntar toda a voz da categoria. O que a categoria de vocês precisa? O que a categoria de vocês quer? A gente quer algo muito simples, Thaís? A gente quer que a psicopedagogia seja regulamentada na educação e na saúde. Fechado. Perfeito. Porque a gente entende que os problemas de aprendizagem, aí eu já vou responder a sua pergunta sobre a diferença. Os problemas de aprendizagem, eles não são só educacionais, eles são saúde. Então, a principal, a gente diz que psicopedagogia é psicopedagogia. Seja na clínica, ou seja na educação, o trabalho desses profissionais é o mesmo. Prevenir, diagnosticar, intervir nos problemas de aprendizagem. O que muda é a metodologia,
são os objetivos funcionais daquela unidade, daquele local, né? Os clientes, nós chamamos os aprendentes na psicopedagogia, a gente não leva para o caminho de chamá-los de paciente, né? Nós seguimos uma linha que nós, na psicopedagogia, entendemos que a aprendizagem é contínua, né? São aprendentes e ensinantes, Sim. nós estamos o tempo todo nesse processo ensinando e aprendendo com eles. Então, a psicopedagogia na clínica, a diferença é que isso é individualizado. Sim. O foco é o indivíduo. Então, eu vou avaliar e intervir frente às dificuldades daquele indivíduo. Já dentro das instituições, eu tenho muitos tipos de instituições. E cada instituição ela tem um perfil. Se eu estou falando de uma escola, então, esta escola, que tipo de escola ela é? Educação infantil? Fundamental? Médio? EJA? É o quê? Uma faculdade? Eu tenho públicos diferentes, Sim. dificuldades diferentes. Então, esse profissional, que é o terapeuta da aprendizagem, ele vai prevenir, diagnosticar, intervir os problemas desses indivíduos dentro deste contexto, naquela realidade, daquela escola. Já se eu for para um CRAS, essas siglas mudam muito de região para região. Sim, né? mas acho que um CRAS... CAPS, um NAICA. Eu sou de Teresina, então em Teresina a gente também tem os centros multidisciplinares, os centros sensoriais. Entendeu? Nós temos psicopedagogos nos ambulatórios. A gente tem um município agora que fez uma regulamentação municipal, reconheceu o Dia do Profissional e criou o cargo na assistência social, na educação e na saúde, para que esses profissionais atuem dentro dos ambulatórios, dentro dos postos de saúde. Eu ia até te citar aqui, por exemplo, uma criança que está num abrigo, por exemplo. Né? Porque ela vai ter uma dificuldade, ela não está dentro de uma escola, ela está num abrigo, foi parar ali... No sistema prisional. O sistema prisional, os adolescentes que estão lá, eles têm as suas dificuldades de ensino-aprendizagem. Um orfanato, um abrigo de idosos, porque não é só para crianças. Sim, é para todos, né? Então, eu tenho o adulto funcional, Sim. esse adulto, a sua dificuldade de aprendizagem impacta na qualidade do teu trabalho, dos teus relacionamentos, da tua vida funcional. Então, é um profissional que atua desde a gestante, porque eu posso estimular esse feto, ainda na barriga da mamãe. Eu já posso estar trabalhando um trabalho de estimulação, de orientação para essa mãe. Como eu posso trabalhar com esse bebê, com essa criança em desenvolvimento, típica e atípica, né? Sim, prevenindo, é uma camada intervindo. Imensa, né? Imensa. Adolescentes, eu tenho o jovem, eu tenho o adulto, eu tenho o idoso, eu tenho o idoso em demência. Então, todo o processo, se a gente imaginar o tamanho que é o campo de atuação do psicopedagogo, é muito grande. Então, eu te pergunto, Thaís, como é que eu vou regulamentar esse profissional falando que a atuação dele é na escola? Não tem como, porque como é que vai fazer na clínica? Como é que faz o psicopedagogo que atende? O meu filho, por exemplo, é autista nível 2 de suporte e ele tem um psicopedagogo aqui na clínica. Então, como que vai fazer para ser atendido? Se for regulamentado só para a escola... Aí o problema que já existe, porque já é um problema, a dificuldade de ter acesso, né? A gente tem, hoje está acontecendo, inclusive, uma audiência pública para discutir o problema dos planos de saúde, né? Que cancelam e deixam as famílias sem atendimento. E quando a gente fala de psicopedagogia, isso é um problema gigante. A gente tem os planos que só aceitam psicólogos a gente tem o fato do plano de saúde querer que a sessão psicopedagógica seja dentro da sessão psicológica, né? Que são coisas diferentes. São diferentes. São sessões diferentes, por mais que o psicólogo tenha formação em psicopedagogia. Eu brinco, Thaís, que você não pode baixar o mesmo espírito numa sessão, sabe? Uma sessão espírita, você não baixa o mesmo espírito. Não. 2 vezes. Né? Perdão, você não baixa 2 espíritos na mesma hora. A mesma sessão, 2. Não, é um de cada vez. É um de cada vez. Cada um na sua área de atuação. Na sua área, da sua atuação. Por mais que eu seja um psicólogo, que eu me formei em psicopedagogia, e é tão importante reforçar que psicopedagogo não é psicólogo e nem é pedagogo. É psicopedagogo. Isso que eu ia te perguntar, porque todo mundo que acha que fez pedagogia...
acha que é a mesma coisa. E eu fiz pedagogia e fiz psicopedagogia e não é a mesma coisa. Não Eu é. queria que você dissesse para mim, para a galera que está na área da educação, a diferença mesmo do pedagogo, porque ele vai trabalhar na escola com a educação infantil e anos iniciais, do psicopedagogo, que trabalha, por exemplo, numa sala de recursos. Tá. Vou aproveitar a tua pergunta, tá? Porque aí tu tocou na sala de recursos. Sim. Aí tu já tocou em outro assunto sensível, que é o professor de AE, que muitas vezes é confundido com o psicopedagogo. Sim. Tá? Então, bora lá. Eu tenho, primeira coisa, gente, o psicopedagogo, ele é um terapeuta. Sim. Tá? Então, se eu entendo que ele é um terapeuta, então ele faz terapia. Né? É simples. Simples. É só isso. Bem tranquilo. Não é reforço escolar, não é para dar aula, Não. entendeu? É para fazer Terapia. Então, o que muda é o contexto de onde esse indivíduo está. Então, o pedagogo, ele é um profissional licenciado, que ele pode estar na gestão da escola, Sim. na coordenação da escola, como ele pode ser o professor mesmo, o professor que vai dar aula, tá? Do outro lado, eu tenho na palavra psicopedagogia, psicologia. Então, as pessoas acham que a psicopedagogia é um psicólogo, psicopedagogo. Gente, é mínimo a quantidade de profissionais da psicologia dentro da psicopedagogia. E eu não posso esquecer que eu tenho as graduações. Eu tenho o bacharelado, eu tenho a licenciatura. Então, a psicopedagogia, por mais que ela tenha essas duas palavrinhas, ela tem esses radicais e sufixos, psico e né? pedagogia. Mas o psicopedagogo, ele não é um pedagogo. Ele pode ter uma formação pedagógica, ele pode ter uma formação psicológica. Mas um exemplo bem simples. Eu sou historiadora. Eu também. Né? Estamos algo em comum. Somos psicopedagogos e historiadores. E eu não sou nem pedagoga e nem psicóloga. E sou psicopedagoga, sou professora de pós-graduação em psicopedagogia, tenho a minha própria clínica, atendo públicos diversificados, inclusive pessoas com autismo. Então, é preciso entender que o pedagogo é o pedagogo, é um licenciado da pedagogia para gestão, coordenação ou lecionar. O psicólogo é um terapeuta do comportamento, das emoções. E o psicopedagogo é o terapeuta da aprendizagem. Então, você pode, hoje, atualmente no Brasil, basta ter uma formação, qualquer graduação, você pode ser psicopedagogo. Então, você pode fazer o bacharelado, você pode fazer uma pós-graduação para se tornar psicopedagogo. E quem é o professor de sala de recurso? É um professor de educação especial, que ele pode ter a formação de psicopedagogia, mas o trabalho do professor de recurso é pedagógico, é auxiliar, é fazer com que aquele aluno que está em sala de aula, ele é levado para a sala de recurso como um mecanismo pedagógico, não é uma terapia. Então, por mais que esse profissional de sala de recurso ele esteja dentro, ele é psicopedagogo, e ele está na sala de recurso, ele não está fazendo terapia. Ele está ele trabalhando só o pedagógico. Só o pedagógico. Não é a terapia. Não é a terapia. Muito interessante. Não sabia da metade das coisas que você me falou aqui. Estou muito bom. Eu gosto de brincar, Thaís, que se a sociedade souber o que o psicopedagogo faz, não falta emprego. Não falta e já teria regulamentado há muito tempo, né? Porque é muito importante. É muito importante. Thaís, falta de conhecimento. Você não tem dificuldade para ler um livro? Claro. Você não tem dificuldade para fazer as suas atividades de casa? Claro. Para ensinar a tarefa do seu filho? Sim. Para a função, às vezes no seu relacionamento, para prestar atenção que o outro está conversando. Sabe? Muitas vezes os casais, eles dão um problema, os problemas acontecem, e a dificuldade de aprendizagem. E eles não sabem que aquilo ali é um transtorno de aprendizagem. Às vezes a pessoa não consegue prestar atenção à conversa do outro. A pessoa não consegue seguir, sabe? Não consegue fazer duas... Ela se perde, fazer uma coisa, não terminou de fazer e deixa pela metade. E aí isso pode gerar uma briga. E uma briga, eles não vão... E é muito ainda, as pessoas falta muito conhecimento sobre as dificuldades de aprendizagem. Logo, as pessoas rotulam muito as pessoas de burra. Ah, não sabe, é burra. E que é uma coisa triste de se neurológico. Ouvir, né? Sim. Sabe, a gente pode ter dificuldade de ler, de interpretar. Às vezes a gente lê, mas a gente não interpreta.
Não, e quantas pessoas que se dizem que são alfabetizadas, né? Que chegam na vida adulta e que são analfabetos funcionais? Porque elas leem e não conseguem interpretar e fazer a codificação daquilo ali. Escreve, não consegue ler. Escreve, não consegue ler, ou escreve ali e lê, mas não consegue entender o significado daquilo que ela está lendo. E a gente vive numa sociedade leitora. Sim. Uma sociedade simbólica. E ao tempo todo mundo te cobra. E se você não consegue, você é taxado de burro, de deficiente intelectual. Sim. Entendeu? As pessoas te tratam como se tu fosse uma pessoa não condizente para suprir essas necessidades sociais. Uhum. Então, a leitura, ela é extremamente... Além de importante, ela é colocada num patamar da nossa sociedade muito, muito, muito alto. E aí a gente tem crianças de 5 anos que já tem que estar tirando do quadro, que tem que estar lendo. A pressão do primeiro ano. Eu recebo em consultório crianças que a mãe chega que tem um problema. Aí você vai ver a idade daquela criança, ela tem 6 anos. Ela ainda está nessa fase. Mas é tá porque nesse processo. O mundo hoje é tudo imediatismo, né? Que tem que ser o para agora, o agora. E acaba fazendo com que aquela criança tenha um problema de ansiedade. Tem um problema maior ainda, se ela já tem um problema de aprendizagem, que ela venha a ter um problema ainda maior por conta que ela não está sendo acolhida, né? Não tá aí a gente tem tantos o fator escola, o fator acompanhamento, né, com essa criança. Então, o trabalho do psicopedagogo é tão importante, gente, porque ele é esse profissional com esse olhar. O símbolo da psicopedagogia é uma fita que é uma fita da física. Uhum. E todos os lados que tu olha, ela sempre vai ter um lado diferente. E ela parece um olho, sabe? A função do psicopedagogo é olhar para os problemas de cima. Eu não olho de lado, eu não olho de frente, eu olho por cima. E eu analiso todos os processos. É emocional que esse indivíduo tem? É familiar? É social? É econômico? É neurológico? É defasagem pedagógica? É a escola? Então, esse profissional ele precisa ter essa gama de informações para chegar às suas hipóteses, para traçar um plano de intervenção e ajudar esse indivíduo, né, a fazer com que ele desempenhe as suas funções e fazer com que esse indivíduo se auto-reconheça, que ele compreenda as suas dificuldades, que ele evolua. Tá? A gente pode ter uma criança hoje que não lê, mas com um bom atendimento, um profissional que vai fazer ele levar esse caminho do desenvolvimento, é uma criança que lá na frente, sabe, está recitando. Sim, e é uma área que você falou de terapia que, né, casa bem com o autismo, né? Assim, o meu filho tem psicopedagogo aqui na clínica, porque a psicopedagogia ela trabalha com as outras áreas para desenvolver aquele indivíduo ali no seu completo, no seu todo. É como você falou, você vai descobrir qual é a dificuldade de aprendizado daquela criança, onde está o ponto, é emocional? Então a gente vai trabalhar junto com a psicologia. É uma questão da fala, um atraso, praxia de fala, então a gente vai trabalhar com a fono. E aí estou de novo te falando da minha surpresa de não saber que não era regulamentado, porque todos esses profissionais são essenciais para que os autistas tenham esse atendimento terapêutico, porque a gente sabe que é a terapia que eles necessitam, para que seja feito como o todo, o completo. E sem a psicopedagogia, fica faltando uma parte. Fica incompleto, que é a aprendizagem. Então, assim, como é que você estimula, faz toda a questão de trabalho comportamental, de estímulo, e você não coloca aprendizagem? Não tem como. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum, porque ele não vai aprender como que ele não vai aprender? Se você está fazendo todo o trabalho para que ele seja estimulado, então como que aquele indivíduo vai aprender? E aí que a pergunta que eu te falar, né? A psicopedagogia, ela entra então nessa parte do desenvolvimento de crianças típicas ou de crianças autistas ou que tenham alguma outra neurodivergência, ela entra na questão do aprendizado, descobrir o ponto daquela deficiência, daquele problema que a criança tem, para ir traçar um plano para fazer com que ele consiga aprender. Seria isso. Simples e fácil. É isso. A gente diz que o objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem. Aprendizagem. O processo de aprendizagem,
aí ele é muito complexo, porque ele depende de muitos fatores. Ele depende do desenvolvimento de habilidades pré-acadêmicas, né? Que a gente fala muito sobre isso no autismo. Sim. Se a criança não consegue sentar, se ela não consegue olhar, se ela não consegue prestar atenção, se ela não consegue ter foco, né? Se ela não consegue agarrar, se ela não consegue segurar, se ela não consegue receber um comando, se ela não consegue dar um comando. Então, se ela não tem essas pré-habilidades importantes para o desenvolvimento, aí eu quero que uma criança escreva uma palavra, que ela escreva um nome. Então, o profissional psicopedagogo, ele vai compreender quais habilidades que esse indivíduo não desenvolveu. Tá, eu tenho esse indivíduo, ele é atípico, mas quais as habilidades que ele não desenvolveu? E aí eu traço um plano de intervenção para ele. Para ele desenvolver essas habilidades. Isso, e eu gosto muito de dizer que o nosso principal trabalho não é a avaliação. A avaliação é o caminho para chegar nas intervenções. Então, agora imagina que você tem o seu filho, ele está na escola, você quer que a escola quer que ele tire notas, né? A escola quer que ele faça tarefa. Mas, se ele não tiver um profissional que vá trabalhar essas habilidades com ele, como que ele vai sentar na sala de aula? Como é que ele vai participar da aula? Como é que ele vai atender os comandos da professora que está ensinando bacia hidrográfica? Não vai, ele não vai. Tá entendendo? Não vai. Então, muitas vezes, a gente vê esse indivíduo que tem, falando do autista, essa criança faz terapia, digamos, ela faz psicologia, ela faz fono, mas ela não faz psicopedagogia. E aí ela vai para a escola, esse indivíduo vai estar dentro, inserido, matriculado, mas ele não está desenvolvendo aprendizagem. E aí eu tenho esse indivíduo andando dentro da escola para lá e para cá. Eu tenho esse indivíduo rodando dentro da sala. Eu tenho esse indivíduo disfuncional, sem prestar atenção a qualquer atividade que o cuidador, facilitador, AT, seja lá o nome que se chama ali para aquela pessoa. Monitor. Sim, e você tocou num ponto extremamente importante que eu sempre bato na mesma tecla. Escola é lugar de aprendizagem. Então, assim, não me venha com balela de falar, ele está ali só observando. Não. Socializar. Ele só vai para a escola para socializar. Não. A gente pode socializar com ele em todos os lugares que a gente quiser. Escola é um lugar de aprendizagem e é lei que ele precisa ter, né, o estímulo, ele precisa ter um ensino-aprendizagem de como todas as outras crianças, independente da sua dificuldade. É para isso que servem as adaptações curriculares, é para isso que serve o PEI, o plano de ensino individualizado, e eu acho extremamente importante essa sua fala, porque eu sou professora há muito tempo, mas eu sempre me pego no exemplo do meu filho, e quando ele era pequeno, ele ficava assim, rodando, correndo dentro da sala de aula praticamente a manhã inteira. Ou seja, não tinha uma intervenção de fato efetiva. Até eu entender, estudar e compreender como é que eram os processos para que ele pudesse, de fato, o que eu preciso? De comportamento. Então, vamos trabalhar comportamento. Então, ele vai aprender a se sentar, ele vai aprender a olhar, ele vai aprender a ouvir um comando. Aí, a gente vai fazer um plano terapêutico para que ele possa ter um ensino. Aí eu dou um lápis. Aí a gente... Né? Aí eu dou um caderno. Entende? Porque não adianta você vir... eu quero que ele leia, que ele escreva. Tá, como é que ele vai fazer isso se ele não senta? Ele não sabe. Como é que ele vai fazer se ele não olha para mim? Se ele não está prestando atenção? Então, a gente tem que deixar claro que é preciso ser trabalhado essas habilidades para que se possa entrar o profissional da psicopedagogia, para que se tenha, de fato, um ensino aprendizado dentro da escola. E aí é importante falar que esse profissional da psicopedagogia, ele é muito importante na capacitação desses profissionais. Sim. Do cuidador, do professor auxiliar, do professor de sala, de aula, né, o regente. Porque esse profissional, gente, infelizmente... Toda a formação no Brasil, ela tem seus percalços, em todas as áreas, né? E a educação, ela é muito prejudicada por muitos fatores, e a gente passaria aqui horas falando. Sim. Social, econômico, político, né? A educação é uma das áreas que mais sofre com isso. Então, esse educador, se a gente olhar pela perspectiva desse educador, ele tem 25 crianças numa sala. Mas o que ele conhece sobre o autismo? Mas, eu assisti um filme, eu li um livro.
Não estamos falando sobre a caracterização. Você sabe que o autista... ele tem nível 1, 2, 3, que o povo agora está na ponta da língua. Nível 1, 2, 3. Mas ninguém sabe dizer o que é o 1, 2 ou 3. Mas, sim, tá. Mas você sabe... Tá, professora, qual é o assunto de hoje? Como é que você vai fazer com que chegue aquele certo. Hoje você é professora de história, sou professora de história. Sim. Né? Então, professora de história, tá, eu tenho que falar sobre os maias, os incas, os astecas lá no 6º ano. Como é que eu passo para esse meu aluno? Sim. Tá, mas ele não sabe nem ler. Então, como é que ele está com um livro de história? Não tem nem que ter livro. E aí, uma coisa que eu bato muito na tecla, porque o meu filho, ele tem 14 anos, está no 8º ano do ensino fundamental, numa turma regular. E aqui em Brasília, nas escolas particulares, a gente não temos sala de recursos, só no ensino público. E eu trabalho na escola que meu filho estuda, e eu criei, quando ele foi para o 6º ano, uma sala de recursos dentro da escola para que ele fosse atendido de forma lúdica, porque ele não conseguia ficar os 6 horários dentro da sala de aula, então a gente foi elevando a quantidade de tempo que ele ficava dentro da sala de aula, mas que ele não perdesse aprendizado fora. E aí ele tem um assistente de sala, que é o Dan, esse ano, está com ele, e toda a adaptação curricular. E aí, por 2 anos eu fiz a adaptação curricular dele, porque os professores não sabiam fazer. Então a gente tem uma carência muito grande na formação de professores. Então, eu recebi um aluno autista que nem meu filho, nível 2 de suporte, que não tem fala funcional. Ele fala, mas a fala dele não é funcional. Como que eu vou fazer adaptação para uma criança de 14 anos, que não é alfabetizado, ele está na pré-alfabetização, e aí, igual você falou, como é que eu vou dar aula de história sobre iluminismo, sobre monarquias absolutistas? Faz o quê? Os professores ficam perdidos. E não é culpa dos professores. Isso. É a escola e o governo, as instituições públicas darem capacitação para esse professor, para que ele esteja preparado. E uma coisa muito importante que me incomoda muito, na prática, porque você vai lá dar uma teoria linda, se apresenta uma teoria maravilhosa numa semana pedagógica, por exemplo. Eu vi a teoria, como é que eu vou fazer na prática? Então, eu preciso de que alguém me ensine, na prática, a conter uma crise, por exemplo, de uma criança autista, quando ela entra em crise, que ela começa a gritar e se jogar no chão, o que você vai fazer? Você está preparado para uma criança se jogar no chão e gritar e bater com a cabeça no chão? Então, eu preciso de intervenções e de pessoas que me capacitem na prática. Tem a teoria, é importante ter a teoria, claro, saber o que é e o tanto que a gente tem de DEPAC, que a gente tem de TDAH, né? DI, quantas pessoas com DI não identificadas? E que a gente precisa alcançar esse aluno, porque eu vejo muito professor falando, mas o menino não faz a tarefa. Não faz a tarefa. É um menino que tem DEPAC, então ele tem um problema no processamento auditivo central dele. Às vezes ele não está entendendo o que você está falando. Se ele não está entendendo o que você está falando, como é que você quer que ele faça a tarefa? Então, eu preciso de ter pessoas que capacitem os professores para que ele tenha esse olhar diferenciado, para que esse estudante atinja e tenha o mesmo nível de aprendizagem de todas as outras crianças que não têm nenhum tipo de deficiência ou as crianças típicas que estão aí. E aí eu posso puxar essa sua fala, puxando a sardinha para o meu povo. Claro! Puxando a sardinha da psicopedagogia, entra aí a importância do profissional, por exemplo, dentro da escola. A gente não tem o que mensurar a importância do profissional psicopedagógico, a gente já sabe, é muito grande. Mas existe um fato muito... que as pessoas precisam compreender que o processo de inclusão, ele depende de muitos fatores, ele não depende só do professor querer. Sim. A gente tem um embate muito grande, a família de um lado e os professores do outro. E muitas vezes esse embate é prejudicial, porque vira... Eu venho do Nordeste, então a gente fala muito, é o ranço. A família fica com ranço do professor. O professor fica com ranço da professora. Mas aqui no DF também tem ranço. Mas tanto ranço, aqui também tem ranço. E aí o cuidador começa a ter ranço da professora. Conclusão, vira uma guerra. Sim. E aí essa guerra, ela começa a jogar a culpabilidade. E aí fica uma cobrança, e aí fica um círculo vicioso sem fim. Conclusão, o aluno com autismo, ou ele está dormindo dentro da sala de aula, que é muito comum. Sim. Passar o dia, tem escola que ainda bota o colchãozinho lá. Ou ele está com o celular o tempo todo. Perdão. Ou celular, ou fora da sala de aula. Que é o que eles querem. Ou fora da sala de aula. Uma vez fora da sala de aula, você acha mesmo que ele vai querer ficar lá dentro? Exato.
E aí é preciso compreender, gente, que não é da noite para o dia, não é simples, fácil, rápido, mágico. Não é um passe de mágica que esses problemas vão iniciar a ter solução. Porque o que eu vejo na nossa discussão de inclusão pode ser uma percepção minha. Mas eu percebo que a gente tem uma guerra de egos muito grande nesse processo. E a gente tem uma discussão que caminha para lugar nenhum. Né? Assim, a gente não vê realmente uma funcionalidade acontecendo dentro da escola, sabe? E aí eu quero trazer a psicopedagogia. Onde é que entra a psicopedagogia? É o profissional capacitado, que tem formação, que conhece o processo de aprendizagem e que pode ser um dos elementos-chave para a solução. Porque, acabamos de dizer, o professor, ele se formou pedagogicamente, ou licenciatura. É o professor de história, a gente sabe, na faculdade. Você teve aula de educação especial na faculdade? Nenhuma disciplina. Eu fiz na Federal do Piauí, eu não tive uma aula sobre aprendizagem. Sobre educação inclusiva, nunca. Primeira vez que eu estive numa sala de aula, eu me vi com os adolescentes. Do jeito que eu cheguei na escola, que eles estavam sentados, eles ficaram. Eu fiquei completamente perdida. Porque eles não preparam, gente. Eu levei... No outro dia, eu comprei folha de papel, eu comprei uma caixa de caneta, porque eu pedia para fazer uma atividade. Não, a professora não trouxe caderno. A professora não trouxe nada, não trouxe caneta. E assim foi a minha primeira experiência de estágio numa escola pública do meu município. E aí, na faculdade, a gente discute teóricos. Nosso caso, que é a história, nós discutimos colônia, império, moderna, contemporânea, guerras, revoluções, política, economia, sociedade, antropologia, o dinossauro. Mas a gente não aprendeu como ensinar. Foi lá na psicopedagogia que eu vim entender sobre as dificuldades de aprendizagem. Eu tive uma experiência no meu município, fui professora há muito tempo de história no meu município. E foram os meus alunos que me levaram para a psicopedagogia. Porque, às vezes, eu ouvia, Jossandra, finge que tu está ensinando, os meninos fingem que está aprendendo. A gente finge que recebe dinheiro. Gente, é um absurdo, né? A gente quer fazer alguma coisa, mas ali, o contexto escolar, a gente tem muitos entraves. Sim. Muita burocracia. A educação é muito difícil de entrar, de muita burocracia. Muito. Sabe? E tantos professores que querem fazer alguma coisa, tá? A gente tem muitos. Tem muitos sensíveis. Olha, tem muitos professores, esse ano mesmo eu tenho professores, meu filho tem professores incríveis que mesmo sem entender direito a concepção, mas eles me perguntam, eles estão fazendo as adaptações. Eu vejo que há um querer, esforço, um desejo. Mas não adianta você ter um querer se você não tem o apoio das outras áreas. Recurso. Né? Você não tem uma equipe. Para trabalhar com inclusão, não se faz, vou repetir, vou olhar bem para você que está me ouvindo. Inclusão não é uma coisa que se faz sozinho. Porque tem gente que acha que inclusão é feito sozinho. Não tem como eu fazer inclusão sem ter a participação da família. Não tem como eu fazer inclusão sem todos os agentes que estão dentro da escola participem do processo. Porque é desde o professor, do porteiro, da tia da limpeza, da cantina, de todos os professores, da parte de coordenação, de direção. E, para eu fazer inclusão, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Não tem como fazer inclusão sem isso. Então, o que eu vejo nas escolas são integração, que é diferente de incluir. Eu estou integrando o meu aluno ali, aquele estudante com autismo ou que tem algum outro transtorno, mas a inclusão de fato efetiva do ensino-aprendizagem, a gente está muito atrás. A gente até tem iniciativas. Tem. São fatos isolados. Minha cidade tem umas escolas com uma iniciativa bacana. Muito legal, mas aí trava na burocracia. Mas é exceção. Eu faço supervisão com profissionais de muitos lugares. Dentro da comunidade atual, a gente tem profissionais de muito. Eu tenho esse privilégio de ter contato com profissionais de muitas cidades. E o que a gente escuta parece, vou usar um termo, uma ladainha. Parece uma coisa repetitiva. É os mesmos problemas. Sim. Em todas as cidades, daí
há muito tempo e que ninguém resolve. Incrível. Porque barra na burocracia, barra no... Gente, você tem uma sala de recursos, você tem um profissional... Eu gosto de falar assim, é uma coisa tão simples que o povo faz uma tempestade num copo d'água. É a sensação que eu tenho. Por quê? Inclusão é difícil? É difícil, mas ela é possível. É possível. Desde que você tenha os profissionais capacitados, essa equipe multidisciplinar, que vai fazer com que a engrenagem ande. Porque não adianta querer fazer sozinho. Eu tentei fazer sozinha para o meu filho e eu sou uma prova viva, não dá certo. Eu preciso da ajuda dos outros profissionais, eu preciso da ajuda dos outros professores. Eu sou professora de história, eu não sou professora de ciências, eu não sou professora de química, eu não sou professora de física, eu não sei química, eu não sei física. Como que eu vou fazer uma adaptação curricular de química para o meu filho? Eu não vou fazer, porque eu não sei. Eu não sei o conteúdo, me falta conteúdo. Então, inclusão é uma coisa que você tem que fazer com os outros. É a gente barra nessas burocracias, nessas políticas públicas que não avançam e querem colocar tudo na costa de quem? Dos mais fracos. Quando arrebenta a corda na mão, sempre de quem? Do professor. De quem que o pai vai em cima? Do professor. Do professor. Né? De quem que a família fica com o ranço que você falou? Com ranço. Do professor. Porque é quem está mais perto. Porque é o que está ali na linha de frente, na linha né? de frente. E assim, eu gostaria de deixar uma mensagem também, de dizer que outro problema que a gente tem é a disputa pelo mercado. Então, a gente vê que, falando da regulamentação, da psicopedagogia, a gente vê que um problema é a briga até dos profissionais pela reserva de mercado. Sim. Então, a psicopedagogia ela não vai atingir a reserva de mercado do psicólogo. Ela não vai atingir a do fono, ela não vai atingir a do TO, porque a gente tem a nossa própria reserva, a gente tem o próprio público, mas a gente também tem o próprio objeto de pesquisa. Claro que o público, o mesmo público que é atendido pelo psicopedagogo, conserta aqui minha fala, pode ser atendido pelo fono, pelo psicólogo, mas é importante a gente compreender, gente, que quando a gente entender que esse processo é coletivo e ele é individual, mas ele também pode ser feito dentro da escola, dentro da clínica, dentro de todos os espaços. E eu conheço iniciativas psicopedagógicas dentro de igrejas, sabe? São dentro de espaços não convencionais, fora da escola. Dentro da igreja, a criança vai lá para a salinha enquanto a família está assistindo o culto, e ali ela pode ter um processo de aprendizagem para a leitura da Bíblia. Em todos os lugares. Todos os lugares. Então, a psicopedagogia, como esse profissional, esse terapeuta que lida com as aprendizagens, gente, tudo na nossa vida é como a gente desenvolve essas habilidades. Sim. Tá? Então, eu sou um profissional, mas para me executar as minhas tarefas, eu preciso ter regulação. A gente fala muito de regulação da pessoa com autismo, mas todo indivíduo precisa estar regulado. Como é que você vai trabalhar com ansiedade, com depressão? A sua vida fica disfuncional. A pessoa o adulto com TDAH, que não tem terapia, não tem organização, ele fica disfuncional. Sim. O adolescente do ensino médio, ansioso pelo vestibular, ele fica disfuncional. Então, o trabalho das crianças, né, que estão vindo aí da pandemia, na alfabetização, a gente está vendo crianças com níveis de ansiedade grandes por conta que ficaram na pandemia, ficaram sem a escola, e aí o que a gente faz com essas crianças? E defasagem. Porque agora nós vamos colher os problemas gerados na pandemia. A quantidade de indivíduos que não atingiram o nível mínimo de leitura, e aí nós estamos falando de uma criança que tinha 5 anos, na pandemia agora tem 7, está entrando no 8, está entrando no 2º ano. Tem criança que está pré-alfabetizada. Aí, esse indivíduo não alfabetizado no 1º ano, no 2º ano, ele vai para o 3º ano. Sim. Aí, do 3º, quando der fé, ele está no 5º ano, para pular para o 6º ano. Como é que faz? Quando ele chegar no 6º ano, como é que você, professora de história, vamos voltar de novo para o problema, vai dar aula para esse indivíduo não alfabetizado. Então, olha só, eu estou falando de um pré-adolescente de 11 anos que está numa sala de 6º ano, que ele não vai ler com vergonha, porque ele não sabe, porque ele tem erros ortográficos. Então, ele não sabe escrever, ele não sabe interpretar. Aí ele não consegue fazer ele até sabe o cálculo matemático, mas muitas vezes ele não sabe chegar nesse cálculo. Então, veja que todos os caminhos de todos esses problemas giram em torno da psicopedagogia.
Aí eu volto a brincar. Se o povo souber, minha gente, o que a gente faz, não falta emprego para psicopedagogo. Não vai voltar, porque tinha que ter mesmo. É muito importante. Tem que fazer parte, inclusive, ser o regulamentado o mais rápido possível para que seja de fato inserido em todos os lugares, como de ensino-aprendizagem. Você falou, em todos os lugares as pessoas necessitam, de todas as faixas etárias. Mas a gente sabe que a gente tem um público infantil muito grande, né? Principalmente aí na alfabetização, que é o terror da cabeça dos pais, ou o estudante lá no final, quando vai prestar vestibular, né? Que você falou que ele se desregula e o emocional conta muito, né? Até uma pessoa adulta vai fazer um concurso, chega na hora da prova, ela não consegue se regular, dá branco, esquece tudo, e aí tudo que ela estudou e a gente foi jogado vive num fora. país que a gente não trabalha prevenção. Né? A gente trabalha muito curativo. Eu espero adoecer para buscar ajuda, né? E a psicopedagogia também tem essa coisa da prevenção, de trabalhar a formação, de trabalhar a capacitação com os pais, de ter uma escuta acolhedora. Ou eu posso fazer a divulgação de um projeto do sindicato? Claro, fica à vontade. Falei escuta acolhedora, lembrei. E o nosso podcast é um podcast que acolhe, então, por favor. A gente está fazendo uma grande ação, né? A gente tem um projeto chamado Semear. E esse projeto, a gente faz atendimentos voluntários, né? E a gente tem em algumas cidades. E a gente está estendendo numa grande ação voltada ao Rio Grande do Sul. Que nós estamos aí com mais de 300 voluntários até o momento, né? Inscrito para esse projeto, onde a gente vai oferecer. São várias etapas, mas atendimento online, escuta acolhedora, orientação às famílias, orientação parental, né? A gente também vai trabalhar com os professores para essa volta às aulas e nós criamos 3 kits, que é o kit Educação Infantil, Fundamental e Médio. Então, se você quiser doar, você procura o Sindicato dos Psicopedagogos, né? A gente tem nosso site, WhatsApp, a gente está montando uma central de atendimento às famílias do Rio Grande do Sul. Rapidinho, a família do Rio Grande do Sul que está passando por dificuldade, tem seu filho, seja típico ou atípico, é para todos. A função do psicopedagogo é escutar a sua demanda, ouvir sua queixa e compreender se está dentro da nossa área. Então, nós temos uma equipe de triagem. Essa equipe de triagem passa para a nossa equipe de supervisores que vai dar a demanda para um psicopedagogo voluntário. Aquele psicopedagogo vai procurar aquela família e vai fazer o atendimento online. Seja de estimulação desse indivíduo que tem bacana, dislexia, viu? Descalculia, desortografia, tem tanta coisa que se a gente for parar... E a gente fica imaginando todos esses indivíduos, né, sem terapia. Sem terapia. Sem atividade, sem escola, sem entendimento. O tanto que está desorganizado. E aí a gente também tem que pensar como eles vão voltar para a escola, porque eles vão voltar. Vão. Né? Vão então, a gente está fazendo uma super live, você já está convidada a participar. Né? Vai ser dia 15, um sábado, 24 horas de live. É uma super live solidária. Que legal. Que nós queremos arrecadar kits. Então, a gente convida cada pessoa a comprar um kit, né? Um kit. Porque só um. Porque eles perderam tudo, né, gente? Isso, material básico, caderno, lápis, cola, tesoura. E assim, a gente tem um movimento muito grande no país. É lindo. E assim, o movimento do nosso povo para ajudar. Que a gente sabe que o problema do Rio Grande do Sul é agora, urgente, sim, mas ele é a longo prazo. Sim. Daqui a pouco a mídia esfria e aí como as doações diminuem. E aí o nosso projeto, ele tem intenção, ele tem etapas, a gente vai fazer 6 meses para dar uma analisada, porque a gente sabe que os problemas de aprendizagem que vão ser decorrentes daquela catástrofe serão imensos. Muitos. E aí a gente até porque afeta o emocional, né? Afeta tudo, né, vai afetar o cognitivo, vai afetar o motor, tudo. Vai afetar o emocional, a percepção, a famílias que perderam também parentes, né? Além de terem perdido a casa e os bens materiais, mas perderam pessoas também, seus parentes, então a gente afeta sabe tudo, que né? O projeto ele vai iniciar dia 15 de junho, né? Os atendimentos. Agora a gente está. Qual o papel do sindicato? Ter uma central de atendimento. A gente está fazendo todo esse processo dos voluntários, a gente vai capacitar esses voluntários também, dar supervisão para esses voluntários, e a gente quer mostrar para a sociedade o que é a psicopedagogia e como a gente pode ajudar a sociedade. Perfeito. Olha, eu estou aqui impressionada, porque eu não sabia 1/3
do que era capaz um profissional de psicopedagogia. A gente chegou na hora do nosso podcast que a gente tem um café. Eu digo para todo convidado meu que vem aqui que eu amo café, como toda boa professora, e que café para mim é um abraço em forma de xícara. Então, vou te servir um café para a gente continuar com a nossa conversa. Ah, eu como nordestina adoro café. Aí eu dizer, gente, eu sou do Piauí, então só faltou, sabe o quê? Cuscuz com café, para nós não tem hora. Meu Deus. É de manhã, de tarde, de noite. Eu gosto de um cuscuz também, viu? Ah, eu fui criada por mãe piauiense. Ah, então estamos em casa. Estamos em casa. Minha mãe é do município de Picos, no Piauí. E eu sou da capital, fico o quê? 6 horas, né? 6 horas de Teresina? distância. Porque Picos é sul, né? Nós estamos no norte, Teresina no norte. Minha mãe é de Picos, veio para Brasília Meu avô veio na construção, os candangos, e aí minha mãe veio, mas ela é de lá. E aí tem sanguezinho nordestino. Então eu tenho cuscuz com ovo, da sustância. Sim, a tapioca, a gente chama de tapioca, mas eu aprendi desde menina, minha avó, a fazer beiju. Beiju. O povo quando falava assim tapioca, eu falava, gente, mas isso não é tapioca, isso é beiju. Por que você está falando que é tapioca? Então, Jossandra, a gente está chegando ao fim. Eu acho que, assim, extremamente importante a sua fala hoje, para que as pessoas entendam um pouco, né, tenham um conhecimento, assim, nem que seja mínimo, do profissional de psicopedagogia, do quão importante é que isso seja regulamentado o mais rápido possível, mas, igual você falou, claro, de uma forma que seja válida, porque não adianta você regulamentar um negócio que depois você não vai conseguir emprego, porque é só na educação? Não é na educação, é em todas as áreas, não é isso? Então, eu queria que você falasse sobre o quão importante é essas pessoas ajudarem, fazer movimentação aí, hashtag, para a gente te ajudar aí nessa luta amanhã, nessa audiência que vai acontecer. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer, falar muito para os pais, porque a psicopedagogia ela é algo para a sociedade. Então, a gente entende que todos os benefícios sociais da nossa sociedade foram ganhos com luta. Eles não foram dados por políticos A ou B, Sim. Eles foram dados por reivindicações de nós, sociedade. Então, você mamãe, você papai, e aí nós estamos falando de todos, sabe? Todos nós, famílias, também precisam entrar nesse processo de luta conosco. Então, se você puder, né, divulga o que é psicopedagogia, conversa, saiba mais, procura esse tipo de atendimento. Se você não conhecia esse atendimento, procura na sua cidade. Se ele não tem, exija do seu governante, seu governador, seu prefeito, vereador, procure saber mais. E para nós, a gente acredita que o maior apoio que a sociedade pode ter é popularizando, entendendo quem é esse profissional. Exija na sua escola. Se você tem uma escola particular, pergunte na sua escola particular por que não tem um profissional psicopedagogo. Se tem, peça para conhecer. Vá até a sala dele, conheça mais o trabalho dele. Então, sociedade. E se você é um representante, você é um profissional da medicina, um profissional da psicologia, de todas as outras áreas, que possa também nos ajudar apoiando a regulamentação. A gente pede que você apoie a PL 116/24, que é um projeto que traz educação e saúde. E eu falo com você, psicopedagogo, apoie a regulamentação sem pressa. Não adianta o argumento que a gente tem escutado, que a gente tem um projeto que já andou e que vamos regulamentar o mais rápido possível. Tudo bem, a gente quer regulamentação, de certa forma nós temos pressa, mas nós queremos de forma correta. Psicopedagogia é educação e saúde. Se não for, a gente não quer, que é o que nós pedimos, o arquivamento da PL 1675. Eu quero também pedir para as famílias aí que têm os filhos que são autistas, que a gente sabe da importância da psicopedagogia. Aqui em Brasília, praticamente, eu acredito que todas as clínicas que fazem atendimento têm o profissional da psicopedagogia, porque é um profissional que, igual a gente falou, né, não adianta nada a gente trabalhar o comportamento, trabalhar o olhar, trabalhar o comando e não trabalhar a aprendizagem. Não faz sentido. Então,
da importância desse profissional. Então, para a gente lutar junto, apoiar junto, porque é um profissional que vai fazer a diferença no tratamento, nas terapias do seu filho. As ONGs, né? Os movimentos, os influenciadores, que eles também olhem para essa perspectiva, né, de luta da psicopedagogia e se juntem a nós, né? Porque a cada vez que a gente vê um profissional na internet falando sobre psicopedagogia, a gente traz esse profissional, abraça com muito carinho, porque é uma luta de todos nós. Né? Eu acho que toda a sociedade, a escola ganha, os outros profissionais ganham, a família ganha, nós profissionais da psicopedagogia, porque vamos ganhar emprego, né? Mais profissionais vão estar empregados. E eu acredito que é tudo que o psicopedagogo quer, ser reconhecido e valorizado. Sim, e de todos os locais que se precisa de um psicopedagogo, né? Porque, igual eu falei, eu comecei esse podcast surpresa e continuo surpresa de saber que ainda não tinha sido regulamentado, porque eu, enquanto professora, sei da importância de um psicopedagogo, né? A gente sabe da importância do ensino-aprendizado para aquele aluno que tem uma dificuldade de aprendizado, que eu sou professora de história, eu vou dar aula de história, não tem tempo ali hábil, você sabe como é que é uma sala de aula, para a gente trabalhar as especificidades de cada estudante, indivíduo ali que está ali. Então, da necessidade de ser trabalhado fora do horário de aula, com um profissional capacitado, para que aquele estudante consiga atingir aí as competências e habilidades que ele tanto necessite. A gente está chegando ao fim, eu queria que você deixasse um recado para os pais, para as mamães, você já falou, mas um recado seu aí para que todo mundo, né, se junte aí nessa luta para a gente poder conseguir regulamentar de uma forma justa, né, tanto na área da educação quanto na área da saúde, pelo que eu entendi. Quero te agradecer muito por esse espaço, tá bom? E a mensagem que eu gostaria de deixar é: psicopedagogia não é psicologia, não é pedagogia. Psicopedagogo é o terapeuta da aprendizagem. Ele é um profissional da educação e da saúde. E nós acreditamos que esse profissional vai trazer, né, a regulamentação, vai ajudar toda a sociedade brasileira, porque nós também somos um agente de mudança e de transformação da nossa sociedade brasileira. Sandra, muito obrigada por ter vindo aqui, ter tirado as minhas dúvidas. Eu aprendi muito, eu não sabia, igual eu falei, um terço do que você falou, eu não sabia praticamente nada. Ter tirado as nossas dúvidas. E, pessoal, a gente está encerrando por aqui. Não esqueça de compartilhar, de curtir. Não custa nada você me dar um joinha. Segue as nossas redes sociais, o @OhanaPodcast, @UnicaKids. A sua rede social, Jassandra? Jassandra Barbosa, psicopedagoga. Aí lá na minha rede você encontra a Educativa, o Sinapse, o Sindicato. Então segue lá e até breve. Beijos.